E aí, pessoal, tudo bem? Salve, Will, tranquilo? E aí, Luiz, beleza? Deixa eu ajeitar aqui pra gente daqui a pouquinho começar. Galera, chegou na live, já começa a curtir bastante aí pra gente levar um conteúdo de qualidade pra muita gente, tá bom? TikTok não é só pra dancinha. Comigo vocês estão aprendendo que TikTok também serve pra você estudar, tá bom? Pra gente divulgar um conhecimento de qualidade e um ensino efetivo, tá? Deixa a galerinha entrando. Pessoal, hoje a gente vai resolver questões de matemática do Enem 2021, mas vai ser da segunda aplicação, tá bom? Segunda aplicação do Enem 2021. Curte bastante a live, galera. Curte muito. Compartilha aí com quem você sabe que está estudando, com quem precisa de um conteúdo de qualidade, focado em matemática, tá? Já foram, se eu não me engano, 14 ou 15 lives de matemática, e cada uma resolvendo entre 10, 12, 15 questões. Então a gente aí daqui a pouquinho chega em 200 questões de matemática resolvidas, tá? Todas em live. Todas ficam salvas no meu canal do YouTube, tá bom, galera? Ali na descrição aqui do TikTok tem o íconezinho. Ali tem minhas duas outras redes sociais, Instagram e YouTube. O YouTube serve somente para eu subir a live lá. Então, se você não conseguiu ver a live aqui, que tem todo dia 3 da tarde, ela vai ficar salva lá no canal do YouTube. Então, já se inscreve lá para me ajudar. E, galera, eu tô no Instagram, tá bom? No Instagram, tô postando muito conteúdo de qualidade, tá bom? Então tem conteúdo no Story todo dia, tem caixinha de perguntas, no Reels eu faço muitos vídeos lá, tem desafios, questões. Eu mostro muito lá no Instagram como que é a minha rotina, tá, de preparação. Eu sou vestibulando de medicina, eu não sou professor, tá? Eu sou um vestibulando de medicina, como muitas pessoas aqui têm, como muitas pessoas aqui são. E por saber um pouco de matemática, eu compartilho aquilo que eu sei com vocês. Beleza? Então eu só peço isso como forma de retribuição. Sai um pouquinho da live, a gente não vai começar ainda, a gente vai começar daqui uns 2, 3 minutos. E me segue nas redes sociais, tá bom? Me dá aquela força, isso me ajuda muito a crescer em outras plataformas. Beleza? Deixa a galera entrando e já a gente vai começar a nossa live de resoluções, tá bom? Cauã, você pode fazer live de redação? Cara, por enquanto a gente vai focar em matemática, que é a matéria pro Enem que mais importante, tá? A matéria falando de questões é a mais importante para Enem, tá? Mas mais pra frente eu vou trazer live de redação também. Galera, redação, eu tirei 960 no Enem 2 vezes, tirei 920 uma vez, 900 outra vez, 820 uma outra vez. Então, redação é uma área que eu também tenho um bom conhecimento e posso ajudar muito vocês, tá? Mas por enquanto a gente vai focar em lives de resoluções de questões focadas em matemática, tá? Oi pra todo mundo. Oi pra todo mundo que tá chegando. É um prazer enorme, tá? Como diria um professor amigo meu, é um prazer inenarrável, tá? Eu não posso narrar o quanto é prazeroso ter vocês aqui comigo. E já a gente vai começar as resoluções de matemática, tá bom? Lá para umas 3h05, 3h07 ali, deixa a galerinha entrando. A gente já tá aí em quase 800 pessoas. Pessoal, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, tá? Se essa live chegou no For You para você e você não me conhece, eu sou o Kelvin, vestibulando de medicina, não sou professor de matemática e nem de nenhuma área, porém tenho um certo conhecimento em matemática. Na última prova do Enem, eu acertei 39 questões e só errei 6. E a minha meta para o próximo Enem é acertar 42, 43, errar pelo menos 2 ali no máximo, tá? Então eu faço lives de resoluções de questões todos os dias, 3 horas da tarde, tá? Então se você tá na escola, se você precisa de ajuda em matemática, se você vai fazer o Enem, se você vai fazer vestibular, as minhas lives vão te ajudar muito. Todo dia, 3 horas da tarde eu tô aqui, tá bom? E eu só vou te pedir um favor antes da gente começar a live. Entra na descrição aqui do meu perfil e me segue lá no Instagram, tá bom? Se você puder, é uma forma de retribuição e agradecimento pelo serviço e por eu poder ajudar vocês com aquilo que eu sei, tá bom?
Então é só isso que eu peço como forma de retribuição, tá? Tem 2 redes sociais aqui na descrição do perfil, é só clicar no íconezinho, tá? Tem o íconezinho ali do lado de perfil. Clicou ali, vai ter o meu Instagram e o meu YouTube. O YouTube serve para eu subir as lives e o Instagram serve para eu colocar muita dica lá de matemática, de Enem, de outras matérias, tá? Tem bastante vídeo no feed, no Reels. Coloco caixinha de pergunta de todas as matérias ali praticamente todo dia. Então tem bastante conteúdo legal lá, tá bom? Então eu só peço pra você isso, me segue lá no Insta, tá bom? E já já a gente começa, tá? É uma coisa que não custa nada pra vocês, vocês são quase 1000 pessoas aqui comigo, e vai me ajudar muito, tá? Porque eu comecei aqui no TikTok, porém eu tô indo pro Instagram também pra ajudar a galera lá com muita dica, muito conteúdo legal, tá? Tem uma semana mais ou menos o perfil lá, um pouquinho mais, a gente tá chegando a 400 seguidores lá, tá? Então me ajuda lá, tá bom? Lá no Insta, eu sempre vejo a Júlia lá, tem muito conteúdo legal, eu coloco conteúdo no feed, conteúdo no Reels, eu mostro muito a minha rotina nos stories, tá? Então corre lá rapidinho, que já a gente começa as resoluções que eu preparei para vocês. Lembrando que as resoluções de hoje são do Enem 2021, segunda aplicação, tá? Da primeira aplicação a gente já fez. A segunda aplicação a gente vai fazer umas 10 questões hoje também, tá? Live até umas 4h15, 4h30. E eu falo pra você, se você não me seguiu no Instagram ainda, é o mesmo nome daqui, que é o Vin Studies. Se você ainda não seguiu, é você que tá perdendo, tá bom? Porque eu coloco muito conteúdo de qualidade lá pra vocês e são dicas de quem sabe o que tá falando, sabe? São dicas de quem já tem experiência em resolução de Enem e vestibulares e rotina de estudo há pelo menos 4, 5 anos, tá? Eu não passei em medicina no Enem por apenas 4 pontos, mas eu tenho muito conhecimento para poder compartilhar com vocês aquilo que eu sei. Tranquilo, galera? Bom, vamos para a resolução então. Primeira questão, lembrando que todas as questões é muito importante vocês lerem o comando da questão primeiro, então vamos ver o que essa questão está falando. Ela quer a ordenada do ponto que representa a localização do hotel. Vamos ver aqui então. Falou em ordenada, tá falando de eixo Y, tá? Falou em ordenada, tá falando de eixo Y. Lembrando que a abscissa é o eixo X, então aqui tá o eixo X, abscissa, ordenada, eixo Y. Uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Bom, Rua U com a Avenida A, então tá o carro dela aqui bem no meio, né? Na origem do nosso plano cartesiano. Ela está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A. Então ela está hospedada em um hotel na Rua 3. A Rua 3 é essa rua aqui e está dizendo que ela está a 40 metros. Bom, eu não sei ainda onde que ela está, tá? Porque 40 metros pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar nessa reta vertical aqui. Vamos continuar a leitura. Contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B. No mapa está representado um plano cartesiano, cujo eixo da abscissa coincide com a Avenida A e o das ordenadas com a Rua 1, sendo assim a origem ponto 0 e 0, bom, que é onde o carro dela está. O local onde se encontra estacionado o veículo, Os quarteirões formados pelo cruzamento dessas vias formam quadrados de lado medindo 100 metros, então os quadrados aqui medem 100 metros. Bom, então beleza. Eu sei que cada quarteirão tem 100 metros de lado. E a questão aqui disse que o hotel dela está a 40 metros de distância da Avenida A, contados em direção à Avenida B. Galera, então onde que está esse ponto? Esse ponto, vocês concordam que o hotel dela vai estar aqui, galera? Todo mundo concorda que o hotel vai estar aqui? Porque assim, se você parar para pensar, ele disse que está na direção da Rua A, da Avenida A para a Avenida B, então tá para baixo, né? Tá da Avenida A para a Avenida B e tá exatamente em cima da Rua 3. E se a gente sabe que todo esse tamanho aqui é 100 metros, mais ou menos esse tamanhozinho aqui seria os nossos 40 metros
que a questão falou. E o que a questão está pedindo? Ela está pedindo qual que é a ordenada desse ponto. Para a gente saber a ordenada de um ponto, basta a gente ir até essas retas do eixo do plano cartesiano. Então, se ela está no ponto aqui... Bom, é só a gente fazer isso aqui, né? É só a gente fazer um tracejado aqui e a gente vai ver onde que está batendo esse ponto aqui. Galera, lembra, eixo cartesiano, né? Plano cartesiano. Aqui é positivo, tá? Para cima e para direita é positivo e para esquerda e para baixo é negativo, tá? Negativo, positivo. Então esse ponto aqui tá na reta para baixo, vai ser menos 40, tá? Menos 40 é esse ponto aqui. Tranquilo? Menos 40. Então aqui a gente tem a resposta, então letra B vai ser a nossa primeira resposta, beleza, galera? Alternativa B vai ser a resposta dessa questão. Então, só para revisar, caso todo mundo não compreendeu, a questão disse que cada quarteirão tem 100 metros de lado e o hotel dela está na rua 3 a 40 metros no sentido Avenida A para Avenida B, tá? Avenida A para Avenida B. Então, Avenida A para Avenida B. E aí, por que não é 40? Repara que aqui várias pessoas falaram letra D, mas por que não pode ser letra D? Porque, galera, letra D tá positivo, tá 40 positivo. 40 positivo aqui nos nossos eixos seria esse ponto aqui, ó, seria para cima, tá? Seria para cima. E a própria questão disse que contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B. Em direção a B. Então, se essa é a Avenida A e essa é a B, a direção é de cima para baixo, tá? Se a questão falasse que esses 40 metros fossem contados da Avenida A em direção à Avenida C, tá? Se fosse da Avenida A para a Avenida C, aí seria nesse sentido para cima aqui. Mas a questão disse Avenida A no sentido Avenida B. Então é de cima para baixo, 40 metros, por isso que o nosso ponto vai ser menos 40 da ordenada, tá? Lembrando que aqui é sempre positivo, tá? Para cima e para direita no plano cartesiano é sempre positivo. E para a esquerda e para baixo são pontos negativos. Então por isso a nossa resposta fica sendo menos 40. Todo mundo compreendeu, galera? Comenta aí se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão ou se a gente pode ir para a próxima questão. Isso aí, Bruno, tudo depende de interpretação. Você precisava saber que para baixo aqui é negativo, que o sentido é de A para B, então o ponto vai ser menos 40. Tá? Vamos para a próxima então, galera. Acredito que essa não tem dúvida. Ela era mais uma questão ali interpretativa, tá? Vamos então para a questão aqui, ó, 138. Tranquilo? Galera, lembrando que todo mundo que quiser e puder me mandar presentinho também como forma de reconhecimento e agradecimento, tamo junto. Tranquilo? Bom, ao final do treino, o cronômetro estará marcando em segundo quanto? Bom, vamos ler essa questão para a gente entender o que está acontecendo aqui. Um ciclista faz um treino para uma prova em um circuito oval, cujo percurso é de 800 metros. Galera, toda vez que eu leio a questão, eu gosto de ir desenhando para entender o que está acontecendo, tá? Então, o circuito é mais ou menos assim. E ele falou aqui, vou chamar aqui de S igual a 800 metros, que é o tamanho total de uma volta, né? Nesse treino, ele realiza 20 voltas. Eu já vou interpretando, por quê? Se ele realiza 20 voltas e cada volta tem 800 metros, se eu fizer os meus 800 metros vezes 20, eu vou ver a quantidade total de metros que ele já percorreu, entendeu? Eu gosto de ir fazendo assim, porque geralmente já sai a resposta de forma direta. Então aqui seria 2 vezes 8, 16. Eu tenho 3 zeros, acrescento com 3 zeros. Então, a distância total que ele percorreu aqui com as 20 voltas é de 16 mil metros quadrados. 16 mil metros ou 16 quilômetros, tá? Ele divide seu treino em 3 etapas. Beleza, vamos entender o que está acontecendo. A primeira etapa, ele inicializa seu cronômetro e realiza as 5 primeiras voltas, com velocidade média de 4 metros por segundo. Vamos dividir o que está acontecendo aqui. Ele falou que realiza
isso em 3 etapas, né? Vamos colocar as 3 etapas aqui. Primeira, segunda e terceira. A primeira etapa ele realiza 5 voltas, né? Então são 5 vezes 800, que daria 4.000 metros, tá? Tô tirando as informações e pensando. Com velocidade média de 4 metros por segundo. Então, a distância que ele percorreu foi de 4.000 metros nessa primeira etapa, tá? 5 vezes 800 metros que é cada volta. E a velocidade dele foi de 4 metros por segundo. Beleza. Na segunda etapa, ele faz mais 5 voltas, mas com velocidade 25% maior. Deixa eu só tomar uma água aqui, galera. Bom, ele faz aqui, então, na segunda etapa, ele faz mais 5 voltas, então ele vai percorrer uma distância também de 4.000 metros, tá? Por que multiplicação? Porque eu estou multiplicando a quantidade de volta e o tamanho de uma volta, aí eu vejo a distância total. Na segunda etapa, ele fez mais 5 voltas, que dá 4.000 metros, porque cada volta é 800, mas com velocidade média 25% maior do que a etapa anterior. Galera, 25% maior. Então, como que eu acho essa velocidade na segunda etapa? Vai ser o meu 4, tá? Mais 20%, mais 25% de 4, tá bom? E 25% é o próprio 1 quarto, né? Então aqui ficaria matematicamente assim. Então a velocidade vai dar 5 metros por segundo. Ele está 1 metro por segundo a mais. Na última etapa, ele finaliza o treino, mantendo a velocidade média da primeira etapa. Bom, galera, presta atenção. Quantos metros faltaram na última etapa? Quantos metros faltaram na última etapa? Bom, a terceira etapa, se você perceber, ele disse aqui que ele vai finalizar o treino. Então, se a distância total é 16.000 metros e ele já andou 8.000, bom, vai faltar metade da distância, né? Falta 8.000 metros e ele vai percorrer mantendo a velocidade média da primeira etapa, que vai ser os 4 metros por segundo. E ele está perguntando, ao final do treino, quanto que vai estar marcando o nosso cronômetro, tá, galera? Então ele quer saber o tempo. Bom, para fazer isso a gente vai ter que relembrar aquela formulinha de física, né? A gente precisa saber que velocidade é distância sobre o tempo. Tá, deixa eu só responder a Aline Olive 03 ali. Não entendi porque deu 5 metros por segundo na segunda etapa. Porque ele disse que foi 25% maior do que a primeira. Se a primeira é 4, 25% maior de 4 vai dar 5, tá? E isso aí, a famosa fórmula Deus vê tudo, é um bom macete. Então a gente precisa achar o tempo. Como que eu faço para achar o tempo aqui? Eu posso multiplicar a velocidade e a velocidade eu passo dividindo. Então essa fórmula também pode ser escrita como tempo é a distância sobre a velocidade, galera. Tempo é distância sobre velocidade. Bom, se tempo é distância sobre a velocidade, vamos achar o tempo de cada uma das etapas, para a gente achar quanto que o cronômetro vai marcar. Bom, então é só a gente fazer as divisões, né? Vamos fazer aqui, então, a primeira divisão. A gente precisa dividir a distância pela velocidade, tranquilo? Qual que é a distância aqui? 4.000. 4.000 dividido pela velocidade, que é 4. 4.000 por 4 vai dar 1.000 segundos. Primeira etapa, 1.000 segundos. Segunda etapa, galera, eu divido a distância pela velocidade. 4.000 dividido por 5, 4.000 por 5 vai dar 800 segundos. 800. E por último, eu divido distância por velocidade para a gente encontrar o tempo. 8.000 por 4 vai me dar 2.000 segundos. Bom, então agora ficou fácil. É só a gente somar todo esse tempo. Então eu tenho 1.000 segundos mais 800 segundos mais 1.200 segundos. Então o tempo total vai me dar 3.800 segundos. Então a gente achou aqui a resposta como sendo letra D, tá bom? Fazendo aqui as operações, a gente acha a letra D. Para quem quiser tirar print da questão, tá? Print da resolução, já pode ficar à vontade.
Lembrando que existem questões, galera, que, na verdade, é mais fácil você resolver de determinada forma, mas o importante é, de alguma forma, você chegar na resposta correta. Tranquilo? Então, o que a gente fez aqui? A gente viu a distância e a velocidade para cada uma das etapas e lembrou que velocidade é distância pelo tempo. Então, se eu passo o tempo multiplicando, eu passo a velocidade dividindo. Bom, então, dessa forma, a gente tem que tempo é distância sobre velocidade. Aí, bastava dividir cada uma das distâncias pela velocidade de cada uma das etapas e a gente achava o tempo total que o cronômetro marcaria depois das 20 voltas em um circuito oval de 800 metros. Tranquilo? É uma questão que, para Enem, seria uma questão média, tá bom? Ela não seria, eu não diria que ela é uma questão fácil não, porque envolve até que bastante coisa e um raciocínio legal, mas não chegaria perto de ser uma questão difícil, tá? Então, assim, para quem tem mais prática, consegue resolver em 2, 3 minutos a questão tranquilamente, mas para quem não tem, vai gastar às vezes um pouquinho mais de tempo. Então, é uma questão de nível médio, tá? Pessoal, lembrando, se você é novo por aqui, me segue nas minhas redes sociais, é Kelvin Studies, tá? Como se escreve, ou Kelvin Studies, tá? Muito conteúdo de matemática, de Enem, dica, rotina de estudo, muita coisa de qualidade para vocês, ícone da descrição do perfil, tá? Meu muito obrigado para vocês. Bom, e é isso, poxa. Se vocês entenderam, eu fico feliz demais de ter conseguido explicar a questão. E claro que é muito legal vocês terem um estudo ativo, galera. Não é só assistir a live de forma passiva e entender. Porque quando você está vendo a resolução, o que está acontecendo? Você está compreendendo o que eu estou fazendo. Você está entendendo o raciocínio. O importante é você, quando lê uma questão sozinho, você desenvolver a resolução, tá bom? Isso que é o mais importante. É muito bom você compreender o que eu estou explicando, mas você de fato aprende quando você consegue ler uma questão sozinho e criar essa mesma linha de raciocínio, tá? A gente pode ir para a próxima questão, galera? Comenta aí se a gente pode ir para a próxima, se vocês entenderam essa resolução. E lembrando só um último ponto, galera, eu não consigo tirar todas as dúvidas, porque às vezes é muita dúvida, eu ficaria 15, 20, meia hora tirando dúvidas só de uma questão, tá? Então, lembrando que a live vai ficar salva no meu canal do YouTube, tá? Então, à noite eu subo ela lá para você rever alguma explicação, tranquilo? E se você é do ensino fundamental e às vezes não viu determinada matéria, não se preocupa, tenta entender a linha de raciocínio, mas não vai se cobrar se você nunca viu a matéria, tá bom? Vamos aqui para a questão 140. Com certeza, Júnior. Até os 20 anos eu não sabia nada de matemática, cara. E eu acertei 30% da prova do Enem, tá? Então, assim, com certeza é super possível, tá? Eu só fui aprender matemática depois. Por que 4 mais 25% de 4? Vitor, porque a própria... galera, deixa eu só relembrar aqui. A própria questão disse, é 25% maior que a etapa anterior. Por isso, é 4 mais 25% de 4. 25% maior, que deu 5. Tranquilo? Pessoal, lembrando, eu não sou professor de matemática, tá? Não sou professor de matemática, eu sou um vestibulando de medicina e eu me proponho a tirar 1 hora, 1h30 por dia para explicar matemática para vocês, tá? Então me segue em todas as redes sociais aí, porque é muito conteúdo de qualidade que eu vou colocar diariamente para você. Então se você vai fazer Enem, se você está estudando no colégio, vale muito a pena, tá? É só clicar no íconezinho da descrição, rapidinho você me segue lá. Vamos para essa questão. Questão 140, galera, foco aqui na questão. Com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade máxima de mudas que poderá ser plantada a mais é... Vamos ler essa questão aqui. Um agricultor utilizava toda a área de uma região plana em formato retangular, com 50 metros de largura e 240 metros de comprimento. Galera, então como que é essa área aqui? Toda vez que você vai fazer uma questão de geometria plana, é importante você desenhar e entender o que está acontecendo. Ele diz que é um retângulo que é formado por 50 metros e 240 metros.
para o plantio de mudas. Seguindo as recomendações técnicas, cada muda é plantada no centro de uma pequena região retangular de 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Então, uma muda só, ela é plantada em uma regiãozinha retangular que tem 10 centímetros por 20 centímetros. Bom, esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio de mudas, utilizando agora um terreno também plano em formato retangular, então é o mesmo formato, com 100 metros de comprimento por 200 metros de largura, tá? Então, esse terreno aqui, ele mudou agora para mais ou menos 100 metros aqui, e ele mudou, digamos assim, para esse formato aqui, tá? Aqui foi para 100 metros, e aqui foi para... deixa eu ver... aqui foi para 200 metros e aqui foi para 100 metros. Ele ampliou essa área. As mudas devem ser plantadas respeitando as mesmas recomendações técnicas. Com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais é quanto? Bom, galera, vamos pensar nessa questão aqui. Vamos pensar o que essa questão está falando. Ele vai plantar mudas dentro dessa área, tá? Dentro dessa área. Primeira coisa que eu vejo que aqui está tudo em centímetro. Essa região pequena retangular destinada à muda, ela está em centímetro. Então vamos transformar essas medidas aqui para centímetro primeiro, tá? Vamos transformar tudo para centímetro, pode ser? 50 metros em centímetros vai ser 5.000 centímetros. Aqui vai dar 24.000 centímetros, beleza? E por que eu não tô me preocupando tanto em qual dimensão é qual? Porque no fundo a área é a mesma coisa. Se eu multiplico base por altura, largura por comprimento, no fundo a área é a mesma coisa, tranquilo? Aqui vai ser 10.000 centímetros e aqui ficaria 20.000 centímetros. Bom, vamos pensar aqui. Ele disse que uma muda é numa área de 10 por 20, tá? Então, se eu pego uma área pequenininha, aqui ó, tá fora de escala, mas pequenininha, de 10 por 20, a gente tem o quê? Que a área é lado vezes lado. Então, a área da muda, a área de uma muda, vai ser 20 vezes 10, que daria 200 centímetros quadrados. 200 centímetros quadrados. Bom, vamos ver se a área de uma muda é 200 centímetros quadrados, vamos calcular então qual que é a área antes, tá? Então vamos colocar aqui o início, a gente calcula a área antes e depois calcula a área final para saber qual vai ser o aumento de muda que vai passar a caber de um lugar para o outro. Como que a gente vai fazer isso? Vamos chamar aqui de 1 e aqui de 2, só para ficar didático. Então aqui a gente vai ter a área 1 vai ser 5.000 vezes 24.000, tá? Depois, se precisar, eu vou reexplicar a questão. Não se preocupa, tá? Vai tentando compreender o raciocínio. O que eu estou fazendo aqui? A dimensão é essa daqui. Como é um retângulo, se eu multiplico um lado pelo outro, eu vou encontrar a área, tá bom? Vou encontrar a área. Então, a área aqui vai ser... Galera, 5 vezes 24. 5 vezes 24 é 120. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa área em centímetros quadrados. E a área de uma muda é 200. Bom, se a área de uma muda é 200 e a área total deu 120 milhões, é só a gente dividir. Se a gente dividir essa área grandona aqui pela área de uma muda, que é a área pequenininha, a gente vai encontrar quantas mudas cabem aqui dentro. Vamos fazer isso? Se a gente divide isso por 200 centímetros quadrados, vamos fazer aqui, vamos cortar. Depois eu reexplico, tá? Se precisar. Vamos cortar 2 zeros com 2 zeros. Então... quantas mudas que cabe na minha área 1? Vai ser 1.200.000 por 2, que deu 600.000 mudas. Então, as mudas aqui deu 600.000.
Bom, então agora é só a gente calcular dessa área final para quanto que foi, tá? Bom, qual que vai ser a minha área 2? A minha área 2 vai ser 10.000 vezes 20.000. 10.000 vezes 20.000. Então, essa área 2 vai dar o quê? 2 vezes 1 dá 2. Agora, repara, eu tenho 4 zeros aqui e tenho 4 zeros aqui. Então, ao total, eu vou ter 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou dividir pelos mesmos 200, que é o quanto que uma muda ocupa. Se a gente fizer essa divisão aqui, quanto que vai dar? Ainda não. Ele quer saber quantas mudas há mais. Depois eu vou reexplicar a questão como um todo para ficar mais fácil vocês compreenderem, beleza? O raciocínio é como um todo. Aqui, então, eu cortei 2 zeros com 2 zeros. Ficou 2 milhões por 2. Então, a quantidade de mudas vai ser de 1 milhão, tá? 1 milhão. Galera, ele quer saber o quê? Ele quer saber aqui, ó, com o aumento da área. Então, repara que desse 1 aqui até esse 2 aqui, houve um aumento. Com o aumento dessa área, quantas mudas a mais coube? Bom, se era 600 mil e foi para 1 milhão, a nossa resposta fica sendo 400 mil mudas a mais. Galera, é quantas mudas a mais, tá? É a diferença. Você tem que fazer a diferença. Era 600 inicialmente e foi para 1 milhão. Então, quantas a mais? Aumentou de um ponto para outro, mais 400 mil, tá? De um ponto para outro, aumentou 400 mil. Questãozinha bonita, hein, galera? Vocês gostaram dessa questão? Vocês gostariam que eu reexplicasse o raciocínio desde o começo, para todo mundo compreender? Eu sei que tem gente que já entende de primeira, mas tem muita gente que não conseguiu entender de forma direta, tá? Então eu vou pela maioria, tá bom? Se a maioria não conseguiu... Isso, Muriel, 1 milhão é somente a área 2. Por isso que a diferença você faz 1 milhão menos 600 mil. Então, ó, eu vou reexplicar, mas de forma bem rápida para não atrapalhar quem entendeu e para proporcionar um entendimento de quem não entendeu. Repara aqui comigo, tá? Mas eu preciso que vocês foquem aqui na explicação, tá? Evita mandar comentário quando eu estou explicando para tentar compreender o máximo da resolução. Ó, ele tinha uma área inicial de 240 metros por 50 metros, tá? Lá é 240 por 50. E ele vai ter uma área final de 100 metros por 200. Então, houve um aumento da área. Tranquilo. Aí, ele disse que para cada mudinha que ele vai plantar nesse terreno, ela ocupa uma área de 10 metros por 20. Bom, se eu calcular a área da muda, a área de uma muda vai ser 20 vezes 10, porque é lado vezes lado de um retângulo, que vai dar 200 centímetros quadrados. Então, a gente achou 200 centímetros quadrados, que é uma muda só. Bom, aí a gente precisa achar qual que vale a área 1 e a área 2, a área inicial e a área final. Como que eu acho a área de um retângulo? Eu multiplico base por altura, ou lado vezes lado, tá? Largura por comprimento, é sempre uma dimensão pela outra. Então, eu transformei 50 metros e 240 metros para centímetros. Como que transforma metro para centímetro? É só multiplicar por 1000, porque cada 1 metro tem 100 centímetros. Tá? Então, transformei por 100, metro para centímetro multiplica por 100, eu achei as áreas aqui. Então, a área 1 foi 5.000 vezes 24.000, e a área 2, que era 100 metros por 200 metros, foi de 10.000 centímetros para 20.000 centímetros. Eu achei as duas áreas. Aí, como que eu faço para fazer o último cálculo de quantas mudas cabem aqui dentro? Para fazer esse último cálculo, é só eu dividir a área total do local pela área que a muda ocupa, tá bom? Pela área que a muda ocupa. Então, a primeira divisão foi essa e a segunda divisão foi essa. A gente achou que o primeiro terreno cabe 600.000 mudas. No segundo, cabe 1 milhão. E ele quer saber quantas podem ser plantadas a mais, tá bom? A mais. Se ele quer saber a mais, você desconsidera o inicial. É só o a mais. É só o quanto aumentou de um para o outro. Se era 600.000 e foi para 1 milhão, aumentou
400 mil mudas, tá bom? Então essa fica sendo a resolução e a explicação para essa questão, tranquilo? Quem quiser tirar print é só tirar aí, beleza? É uma questão que envolve geometria plana, porque está falando de retângulos, envolve operações básicas e uma razãozinha aqui, que é uma divisão, tranquilo? Vocês compreenderam, galera? Todas as questões vocês podem pegar lá no site do INEP. É só pesquisar no Google, provas anteriores do Enem. No site do INEP tem todas as provas desde 2009 de todas as aplicações, tá? Então essa era a resolução para essa questão aqui, beleza? Quem quiser tirar print para depois entender o raciocínio, para depois, se quiser ler sozinho e tentar resolver, tá? Podem ficar à vontade aí antes que eu mude para a próxima questão, tá? Vou só tomar uma água aqui. Lembrando que a gente está fazendo a prova do Enem 2021, porém, segunda aplicação. E eu estou focando em matemática básica, tá? Na verdade, assim, essa questão aqui, ela envolve matemática básica, como praticamente toda a questão do Enem, mas ela já tem um conhecimento um pouquinho de geometria plana para você saber calcular a área de retângulo, por exemplo, tá? E as questões que eu tô fazendo não são em ordens, a gente não tá resolvendo a prova inteira. São questões que eu já preparo anteriormente e já escolho para fazer para vocês, tá bom? Essa aqui, galera, ela envolve matemática básica, mas ela não é só matemática básica. Ela envolve essa parte de geometria para você conseguir compreender a área dos retângulozinhos aqui, tranquilo? Comecei a live 3 horas, tá? Então tem uma meia hora mais ou menos. A gente fez 3 questões, tá? Bem explicadinhas aí em meia hora. Gosto de explicar bastante para ficar bem clara a resolução. Vamos para a próxima, galera? Bora para a próxima questão? Próxima questão que eu planejei para vocês para hoje, para vocês estudarem matemática, é a questão 141, tá? Se você é novo por aqui, já me segue aqui no Instagram. No Instagram não. Já me segue aqui no TikTok e também me segue nas redes sociais, tá? É rapidinho, é só clicar na descrição do perfil, no íconezinho ali, e você me ajuda muito, tá? Eu criei um Instagram semana passada de estudos, tá? A gente tá batendo quase 400 seguidores e eu tô colocando muito conteúdo legal lá. Então, se você puder, para me ajudar, seja agora ou depois da live, me segue nas outras redes sociais, Kelvin Studies, tá? Live de matemática todo dia. E planejo fazer lives de outras matérias também, tá? É o mesmo nome aqui do perfil. E tá na descrição do perfil também, tanto o YouTube quanto o Instagram, tá? Galera, vamos para a questão 141, sem mais delongas. Bom, em relação à sua dieta original, o consumo energético diário do paciente diminuiu em porcentagem o valor mais próximo do quê? Bom, vamos ler aqui. No rótulo de uma lata de refrigerante de 350 ml, é possível descobrir o valor energético e esse valor energético é de 85 quilocalorias a cada 200 ml de refrigerante. Então, beleza, eu sei que é essa quantidade de quilocaloria, para cada 200 ml de refrigerante. Lembrando que a lata tem 350. Por recomendação de um nutricionista, o paciente que consumia em sua dieta 2.800 calorias por dia mudou o hábito de consumir o conteúdo de 2 latas de refrigerante por dia para consumir 2 latas de suco, cujo rótulo indicava o valor energético de 25 quilocalorias por lata. Então, o que a gente tem que perceber e já ir pensando nessa questão aqui? Lembrando que a questão está na tela, se você tiver acesso a caneta e papel, tenta sempre ir resolvendo antes de mim, tá? Tenta sempre já ir pensando na sua resolução. Ele disse aqui que a dieta anterior, ele consumia 2.800 quilocalorias por dia, e ele mudou esse hábito de consumir o conteúdo de 2 latas desse refrigerante por dia. 2 latas. Galera, uma lata tem 350, tá? Então, 2 vezes 350 ml vai dar
700 ml por dia que ele consome do refrigerante. Tranquilo? Cada lata é 350. E ele disse que antes consumia 2 latas por dia. Vamos ver aqui no valor energético quanto que isso aqui corresponde. Vamos fazer uma regra de 3? Galera, 85 quilocalorias, o texto que disse, é a cada 200 ml de refrigerante. Cada 200 ml. Então, em 700 ml, vai dar quanto aqui? O meu valor energético. Se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter 200x, 200 vezes x é igual a 85 vezes 700. Eu vou passar o 200 que está multiplicando dividindo, então vai ficar x é 85 vezes 700 dividido por 200. Agora eu posso cortar os 2 zeros aqui, tá? Então a nossa conta ficou 85 vezes 7 dividido por 2. 85 vezes 7 dividido por 2. O que eu vou fazer aqui, galera? Vamos pensar. Eu posso dividir o 7 por 2 aqui. 7 por 2 dá 3,5, né? Então é só multiplicar 85 por 3,5. 85 vezes 3,5. 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 8 dá 40, mais 2 vai dar 42, coloquei um maisinho aqui. 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Então vai dar 5, 7, 9, 2. Uma casa depois da vírgula, coloco uma vírgula aqui. Então deu 297,5 quilocalorias. Tá? A gente achou a quantidade de calorias iniciais. É tranquilo, galera. Só multipliquei 2 latas de refrigerante por dia e fiz uma regra de 3. 85 calorias aqui para 200 ml, então 700 ml vai dar X. Beleza? Aí o que a questão disse? A questão disse que esse consumo ele mudou por dia para 2 latas de suco, cujo rótulo indicava o valor 2 latas de suco, cujo rótulo indicava um valor energético de 20 quilocaloria por lata, tá? 20 quilocaloria por lata. Então, vamos aqui em cima ali pra gente continuar a resolução. 25 quilocalorias uma lata. São 2 latas, né? Então vai ser 2 vezes 25. O que vai dar 50 quilocalorias, tá? 50 quilocaloria por dia. 50 quilocaloria por dia. Galera, agora ficou fácil a nossa resolução. O que a questão está pedindo? Ela está perguntando, em relação à dieta original, que é esse 297,5, a pergunta, o consumo energético diário do paciente diminuiu em porcentagem o valor mais próximo do que? Agora é só a gente ver quanto que reduziu, galera. Deixa eu passar de novo aqui. O consumo energético diário do paciente diminuiu em porcentagem o valor mais próximo do que? Bom, galera, vamos pensar. Aqui a gente pode fazer... vamos pensar. Oi, MF Ribeiro. Tá vendo aqui que eu multipliquei já por 2, ó. 2 latas de 350. Quando eu coloquei 700 ml, já tá as 2 latas por dia, tá? Então isso daqui é o valor em quilocaloria da minha lata, que ele consome diariamente. Deixa eu pensar aqui o que a gente precisa fazer agora. Se você tiver alguma dica também é só falar, tá bom? Bom, eu tenho aqui a quantidade de quilocalorias que ele gastou com a lata de refrigerante, e com o suco ele vai gastar 50.
Ele quer saber o consumo diário do paciente. Diminuiu em porcentagem o valor mais próximo do que? Tá, eu acho que tem uma pegadinha, galera, porque se você perceber, ele tá falando o consumo energético diário. Ele não tá falando só o consumo de refrigerante em relação ao consumo do suco, entendeu? Ele tá falando o valor total, então eu acho que eu vou ter que usar esse 2.800 aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de nada. Qual que é a ideia, galera, que vocês estão fazendo aí? Essa aqui deu uma pegada. Eu tô pensando aqui no que eu posso fazer. Que eu tenho 50 calorias do suco e quase 300 aqui. Deixa eu pensar. Calma aí que eu tô lendo o que vocês estão falando, tá? Por isso que às vezes eu fico quieto. Vamos ver aqui. É que a porcentagem que diminuiu... Tá, 297,5 menos 50 dividido por 100. Deixa eu ler de novo aqui pra ver se eu tô entendendo esse raciocínio. 297 para 50. Ih, galera, tô meio travado nessa questão, hein? Tô pensando aqui. Tá, se eu fizer... Ah, tá, galera, eu acho que eu tô entendendo, ó. Ele tá perguntando aqui, ó, o consumo energético diário. Qual que é o consumo energético diário? Acho que eu tô compreendendo, galera. O total é o meu 100% com as duas latas. Ó, se ele olhar aqui, ó, é 2.800 por dia, né? Vamos pensar aqui então. 2.800 é o meu 100%. Esse 2.800, ele tá junto com esse 297, não é? Vamos pensar, galera. Ele gasta 2.800 quando ele toma as duas latas de refrigerante. Então, esse 297,5 tá dentro do 2.800, beleza? Tá dentro do 2.800. Então, para a gente saber qual porcentagem vai reduzir, eu preciso fazer 2.800 menos 297,5 mais 50. E isso vai dar X. É isso aqui, galera? Vocês pensaram nisso aqui também? Entenderam o que eu fiz? A quantidade total de caloria é 100%. Então, a diferença que vai ser... É só eu subtrair o refrigerante e eu somar o suco. Pra gente achar... Nossa, velho.
Ô, eu tô feliz agora, gente. Caramba, que... Nossa, cara. As questões que vão automática, parece que é de boa, né? Mas a questão que você dá uma travada, você tem que pensar. Daí quando vem aquela luz pra você responder... Nossa, cara, eu fiquei feliz. Então, na verdade, eu entendi agora. 2.800 já tem as 2 latas de refrigerante, que é o total aqui, que é o 100%. Eu subtraio o refrigerante e eu somo os 2 sucos. Daí a gente vai achar o novo gasto calórico e a nova porcentagem. Aí é só ver quanto que reduziu. Tá, por que somos 50? Aqui, ó, aqui, ó, é menos 2 refri, tá? Menos 2 refri. E aqui, ó, é mais 2 sucos, tá? Porque pra gente achar qual que é o novo gasto calórico. Beleza? Então eu retiro a caloria do refrigerante e eu somo a caloria das 2 latas de suco. Vamos fazer essas contas para ver no que a gente chega? Cara, essa aqui deu trabalho para pensar. Obrigado a todo mundo que comentou, que com certeza me ajudaram, tá? Se a gente fizer uma regra de 3 aqui, vamos ver quanto que vai dar. Eu vou fazer aqui para ver quanto que vai dar, tá? Deixa eu pegar uma folha. Se a gente pensar aqui, vai ser 2.800x é igual a 100 vezes... Vamos subtrair isso daqui já, tá? 2.800 menos 297,5. Vamos subtrair isso aqui. Então aqui vai ser 7, aqui vai virar 9, aqui vai virar 9, aqui vai virar 10. Então vai ser 5,2052. Isso eu vou somar 50, né? Então vai dar 5,2552. Então, galera, vou até fazer de novo aqui. Se o meu 2.800 é 100%, é o 100%, do 2.552,5 vai ser x, tá? 2.800x é igual a 100 vezes 2.552,5. X vai ser igual, 2.800 está multiplicando, passa dividindo. 100 vezes 2.552,5 dividido por 2.800. Aí tem que fazer conta, né? Não vai ter jeito. Cortou 0 com 0. Vai ser 2.552,5 dividido por 28, tá? Aí não tem jeito, galera. Eu tenho que fazer conta manual mesmo, tá? No dia vai ser assim. Multiplica em cima e embaixo por 10. Então vai dar 25.525 dividido por 28. Beleza? Então aqui a gente vai ter que pegar o 255. Se fosse 280, seria 10. 280 menos 28 vai dar 262. Perdão, 280. Isso aí, 280. Então a gente pega o 2.552 aqui. Isso vai dar 9, né? 280 vezes 9 vai dar 0,72. 2 vezes 9, 18. 19, 20, 25. 2.520. Então, menos 2.520. Isso aqui vai dar 2, 3, 0. Vai dar 32. Abaixei o 5. Então, vai dar 1, né? Menos 280. Isso aqui vai dar 45. 45 não tem mais para baixar, coloca vírgula e 0. Vai dar 1. Então, a gente achou que deu 91,1. Galera, o nosso X aqui em cima... O nosso X aqui deu 91,1. Então, quanto que reduziu? Se a gente tinha 100 e foi para 91,1, teve uma redução de 8,9, aproximadamente 8,9% de redução. Se a gente olhar nas nossas alternativas, graças a vocês,
porque eu travei nessa questão. Foi difícil pensar esse raciocínio. A nossa resposta é 8,8. Galera, essa questão deu trabalho, hein? Jesus amado, Nossa, eu tinha travado de verdade na questão. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram aí. Eu fiz de uma forma mais fácil. Faz regra de 3, 2.800 para 100 e 297 para x, depois faz com 50. Deixa eu ver. 2.800 para 100. Tá, para 100 é pro suco. E 297 para x. Não entendi, na verdade, esse raciocínio. Mas se você encontrou a mesma resposta, quase com certeza que também é outra forma de resolver. Tá vendo quando a gente fala que matemática básica não é matemática fácil? Galera, tudo que a gente usou aqui foi regra de 3, cara. Foi regra de 3. Regra de 3 é uma matéria fácil. Só que tá vendo, olha a linha de raciocínio. Multiplicar a quantidade de lata, achar a quantidade de caloria. E depois a gente tem que entender que a gente vai tirar a caloria do refrigerante para acrescentar a caloria do suco para ver a nova caloria e para ver quantos por cento que o consumo energético diminuiu. Então, cara, essa questão aqui deu um pouco de trabalho, tá? E é isso, vocês sabem que eu tenho uma certa facilidade em matemática e mesmo assim ela deu trabalho. Eu quero fazer faculdade de medicina, tá? Em uma universidade federal. Então, vamos ver aí, Enem 2022, se tudo der certo, eu comemoro minha aprovação com vocês. Bom, galera, então a gente encontrou aqui a nossa resposta, tá? Bora para a próxima questão, então? Ficou claro como que faria essa questão? A gente precisava achar os consumos calóricos, depois subtrair o refrigerante e acrescentaria o suco e faria uma diferença desse valor do consumo energético diário. A gente pode ir para a próxima? Aquele 2.350 é da onde? Deixa eu achar aqui, 2.350. Não, aqui não é 2.350, é 2 vezes 350, tá? 2 vezes 350. Cada latinha de refrigerante é 350. Ele consome 2, então é 2 vezes 350. E galera, vamos para a próxima questão então? Posso ir para a próxima? A gente pode fazer aqui a questão 146. Tá, ali é 85,7. Deixa eu ver onde que você tá falando. Não, ali é 85 vezes 700 dividido por 200. Então eu simplifiquei 2 zeros em cima e embaixo. Ficou 85 vezes 7 por 2, tá bom? Vamos para a próxima questão então, galera. Lembrando que a live vai ficar salva, tá? Então, só depois ir no meu canal do YouTube que eu subo a live lá. Então, para quem precisar rever alguma explicação, aí é só adiantar no minuto do vídeo ali que você quer ver a resolução, tranquilo? O Ribeiro, MF Ribeiro, né? Deve ser Maria Fernanda. Eu entendi o que você fez, tá? Entendi sim. Tá bom? Eu só não vou refazer da forma como você fez, porque o meu tempo tá um pouquinho corrido, eu preciso ir para as próximas questões. Mas eu entendi sim. A forma como eu pensei foi um pouco mais demorada. Bora, galera, então, para a próxima questão, que é a 146, beleza? Vamos ler aqui, então, comando da questão. Lembrando, sempre leitura de baixo para cima, tá? Então vamos ver aqui. O número de acessos que a confeitaria ou que a confeiteira acredita ser suficiente para que a divulgação no sítio valha a pena. Então ela quer aqui um número de acessos à confeiteira. Que a confeiteira acredita ser suficiente para a divulgação do sítio. Beleza. A confeiteira acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, então ela quer que esse número de acesso mantenha o mesmo crescimento semanal nas próximas 5 semanas, ao final desse período valerá a pena investir na divulgação. Então isso é aquilo que a confeiteira acredita. Vamos ver aqui o enunciado da nossa questão.
Lembrando, galera, enquanto eu tô lendo aqui, curte muito a live, vamos tentar bater 50 mil curtidas na live, a gente já tá ali em 35 mil, curte bastante aí, vamos tentar chegar ali em 50 mil curtidas, tá bom? Uma confeiteira pretende divulgar em um sítio da internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana, tá? Então é acesso por semana, compensará o seu gasto com divulgação. Por isso pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acessos ao sítio nas últimas 5 semanas. E recebeu esse seguinte gráfico. Então vamos entender o que esse gráfico está falando. Repara que ele tem aqui o número de semanas, 5 semanas, e o número de acessos, tá? Então na primeira semana foi 152, na segunda 154 e está subindo de 2 em 2 acessos. A confeiteira acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ao final desse período, valerá a pena a divulgação. Então, ela está falando de manter o mesmo crescimento na semana. Galera, nas próximas 5 semanas. Então, aí ficou mais tranquila a questão, né? Acho que ficou mais tranquila. Se está subindo de 2 em 2, repara que de um valor para o outro, está aumentando de 2 em 2, tá? Está aumentando de 2 em 2, mais 2, mais 2. E ela quer manter por 5 semanas. Então, vai ser o 160, 162, 164, 166, 168 e 170. Então aqui, ó, mais 2 na primeira semana, mais 2, quarta vez que vai ser mais 2 e a última vez mais 2. Então vai dar 170, né? Graças a Deus aí uma questão que a gente não precisa ficar sofrendo para resolver. Então essa aqui eu acho que foi a mais tranquilinha de hoje por enquanto. Bastava ver que de um valor para o outro tá aumentando de 2 em 2. E galera, isso daqui é até uma questão que seria uma questão de PA, tá? Uma questão de PA, porque tem a razão constante, tá? Então, se fosse de PA e quisesse saber alguma outra coisa, por exemplo, qual seria a quantidade total de acessos, tá? A quantidade total de acessos na 19ª semana, por exemplo. Aí é uma questão de PA. Tem a razão constante, que vale 2. Aí o 152 seria o primeiro termo, aí o N seria a quantidade de semanas, tá bom? Seria uma questão que poderia ser até um pouquinho mais difícil, envolvendo PA e outras perguntas bem legais. Mas basicamente só precisava fazer isso para resolver. Poxa, galera, obrigado por todas as curtidas, tá? Obrigado por todas as curtidas. Bom, o Saulo perguntou ali pra gente mostrar as fórmulas de PA. Ó, para a soma dos termos, pro termo geral de uma PA, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, tá? Essa fórmula aqui é para você achar o último termo de uma PA, tá? O termo geral de uma PA. E a fórmula da soma geral dos termos, SN é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Essa é para você achar a soma total dos termos de uma PA. Então, olha que bonita que seria a questão se ela fosse dessa forma. Imagina que a questão perguntasse não qual que vai ser a quantidade de acesso na 10ª semana, que foi o que ela perguntou indiretamente. Mas imagina se a questão perguntasse qual a soma total dos acessos para determinada semana. Aí você usaria essa formulinha aqui, tá bom? Essa formulinha aqui, ela daria a quantidade total de acesso para qualquer semana, bastando substituir o N aqui e o AN, tá? E o A1 sempre vai ser o 152. Então é uma questão que poderia ser muito mais bonita, mas foi muito mais tranquila do que a gente imaginava. Posso ir para a próxima questão, galera? Lembrando aqui, ó, essas duas formulinhas são fórmulas de PA, que é muito importante que você saiba ela de cabeça, tranquilo? Vamos para a próxima? Próxima questão que eu planejei para vocês é a questão 147, tranquilo? PA é progressão aritmética, quando você tem uma sequência de termos e sempre de um termo para o outro você está somando um mesmo valor. Naquele caso lá você somava 2 e esse valor que sempre é somado igual é a razão da PA,
tá? Mas aquela nem precisa fazer por PA, porque aquela você já viu que soma de 2 em 2, então é só fazer 2 vezes 5, tá? Ou 5 vezes 2, que era 5 semanas, aumenta 2 acessos por semana, você já acharia a resposta, tá? Então é mais complicado do que ajudar se a gente quisesse fazer aquela por PA, porque a gente está complicando uma coisa que já é bem facinho, tá? E PG é progressão geométrica, tá? Que daí é de um termo para o outro, ao invés de somar sempre o mesmo valor, você multiplica sempre o mesmo valor, tá? Então a PG geralmente é um pouquinho mais difícil que a PA. Bora fazer essa questão 147 então, galera. Agora é uma questão envolvendo o quê? Se liga aqui, galera. Uma questão envolvendo mediana, né? Para quem tava com saudade de estatística aí, estatística tá sempre nas nossas resoluções. Então vamos ler aqui e entender o que está acontecendo. Para facilitar a análise da quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana da distribuição dos números de gols marcados por eles nas 7 Copas especificadas no quadro, tá? Então a gente tem que saber a mediana. E como que a gente faz isso, galera? Essa vai dar uma sacada bem legal. Comenta aí, todo mundo lembra o que é mediana, né? Eu já expliquei umas 5 vezes em live. Mediana é sempre o valor central se a quantidade de termos for ímpar e a média aritmética dos termos centrais se a quantidade de termos for par. Lembrando que tanto para par ou para ímpar você coloca sempre em ordem, tá? No exemplo vai ficar claro. Então, a primeira coisa, a gente tem que somar, a gente precisa somar tudo isso daqui. Por quê? Para ver se a quantidade é par ou ímpar, tranquilo? Vamos somar isso aqui para ver então. Vamos comigo aí, ó. Vamos tentar fazer de cabeça para exercitar a memória. O raciocínio: 8 mais 10, 18, mais 9, 27, 27 mais 13, 40, 40 mais 11, 51, 51 mais 9 vai dar 60 e 60 mais 8 vai dar 68. Então a gente tem 68 e 68 é par. Bom, se é par, a gente tem que fazer o quê? Ver isso em ordem e colocar e pegar os dois centrais. Lembrando, galera, não precisa reescrever essa quantidade inteira aqui, porque é muita coisa. Aliás, galera, peraí. Calma aí que eu acho que eu tô fazendo um negócio errado. Eu acho que é mais simples do que eu tô pensando. Isso daqui não tá agindo como peso, né? Eu não preciso contar, por exemplo, esse daqui como se fosse 8. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu acho que eu não preciso contar cada um aqui como se fosse 8, sabe? Eu acho que de fato é só olhar esses valores aqui. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O termo central aqui seria 9, né? Galera, vocês entenderam? Esquece esse 68 aqui, que eu tava indo além do que a questão queria. Não precisa. É só a gente olhar esses termos. Vamos colocar a primeira coisa em ordem aqui, tá? Esquece o que eu tava falando. Vamos pôr em ordem. 8, 9, 9, 10, 11 e 13. Ah, então a quantidade de termos é par, né? Perdão, é ímpar, né? Esse termo aqui, ó, ele já é o do meio. Ficou 3 para um lado, 3 para o outro. Então, esse termo aqui, ele já é o meu termo central. Ele já é a minha mediana. Beleza, galera? Então, a resposta aqui da nossa questão vai ser 9. Tranquilo? Letra A. Então, é isso. Antes eu tinha somado isso aqui. Por quê? Porque eu tava achando que esses valores, com cada gol, eu tava contando individualmente cada gol. Então vamos supor, esse Ademir aqui, ele fez 9 gols, então eu contei 9, então eu colocaria como se fosse um peso na minha média, entendeu? Um peso, mas não precisa, na verdade já tá ele que é a mediana do número de gols, então já tem aqui 7 elementos, colocando em ordem os elementos vai ficar assim. E como a quantidade de elementos é ímpar, fica 3 para um lado, 3 para o outro. Esse é o meu central. Então já vai ser a minha mediana. Tranquilo? Uma questão tranquila aí que eu tava indo muito longe do que a questão precisava. Então foi uma questão mais tranquilinha ali. Quando as questões são de média ponderada, que daí os valores eles agem como o peso da questão, para achar a mediana naqueles casos, você precisa contar todo o peso de cada um.
quantidade de repetições, digamos assim. Mas nesse caso não. Então foi uma questão tranquila aí de estatística. E, relembrando para quem não sabe, se a quantidade fosse par, tá? Se fosse par, pegaria os dois centrais e faria a média, exatamente como o Line comentou ali. Se for central, por exemplo, vamos supor, só para dar um exemplo, vamos supor que tivesse mais um valor aqui em cima. Vamos supor que tivesse o 14. Como que seria a minha mediana? Eu ia pegar os dois do meio, tá? Porque aí ficaria 3 aqui e eu pegaria os dois do meio. E o que eu faço com esses dois do meio? Eu somo eles e divido por 2. Sempre assim, somou os dois do meio e divide por 2. No nosso caso, daria 9,5, tá bom? Só para relembrar para quem esqueceu, se a quantidade de termos é ímpar, só colocou em ordem e já vai ter um termo que é exatamente no meio. Quando ela é par, não existe esse termo do meio, então você tem que fazer a média simples entre os dois centrais, tá bom? Então é isso, galera. Podemos ir para a próxima? Já tá terminando as nossas questões, tá? Isso, sempre que for par. Se for ímpar, colocou em ordem e já tem o termo do meio. Se ele quer a mediana quando a quantidade de termos é par, você precisa colocar em ordem e aí você vai ver os dois do meio. Soma os dois e divide por 2. Sempre assim. Exatamente, Gabriel, nem precisaria somar. Sempre a média de dois termos que o segundo é uma unidade a mais que o primeiro, a média é 0,5, né? Fica bem tranquilo. Bora para a próxima questão então, galera. A próxima que a gente vai fazer vai ser a questão 161. É isso aí, Gustavo. O estudo é sempre bem-vindo, tá? As redes sociais estão aí para isso. Para mostrar que não é só o TikTok não é só dancinha, tá? Se eu cair na sua For You aí, a matemática tá esperando por você. Vamos fazer a questão 161, então. Vamos ler aqui. Ele quer a razão entre a medida da largura e do comprimento da nova folha. Jorginho, live todo dia, 3 horas da tarde, tá? Todo dia, das 3 às 4h30. Bom, ele quer a razão. Toda vez que fala de razão, a gente tem que lembrar que é uma divisão. Nunca se esqueça disso. Entre largura e comprimento. Vamos ver a questão aqui então. Um técnico constrói uma nova folha a partir das medidas de uma folha A0, tá? As medidas de uma folha A0 são 595 milímetros de largura por 840 milímetros de comprimento. Então vamos imaginar essa folha aqui comigo como se fosse uma folha de sulfite, né? Uma folha padrãozinho aqui, só que no caso o sulfite é A4. Aqui ela é A0. Então ela tem essa dimensão de 595 milímetros e 840 milímetros. Beleza. A nova folha foi construída do seguinte modo. Acrescenta 1 polegada na medida da largura e 16 polegadas na medida do comprimento. Tá, então essa aqui é a antiga, vou até escrever aqui. Essa aqui é a antiga. A nova, ela vai ser um pouquinho maior, né? A nova vai ser um pouquinho maior. Que ele está dizendo que acrescenta 1 polegada na largura. E ele disse que 2,5 centímetros é a nossa polegada. Mas primeira coisa que você precisa reparar é isso daqui, ó. Tá vendo que a dimensão aqui, ó, tá tudo em milímetro, né? Tá tudo em milímetro. Vamos transformar isso para centímetro primeiro? Vamos transformar para a mesma medida, tá bom? Ou melhor, vamos transformar, na verdade, esse centímetro aqui para milímetro. Pode ser? Galera, como que eu transformo centímetro para milímetro? O milímetro, ele é 10 vezes maior que o centímetro. Então, 2,5 centímetros eu multiplico por 10, que vai dar 25 milímetros. Então, 25 milímetros é o mesmo que 1 polegada, tranquilo? Para multiplicar de centímetros, para milímetro, a gente multiplica por 10, tranquilo? Então, a gente multiplicou aqui por 10 e deu
25 milímetros. Então tá, ele diz que acrescentou 1 polegada, na largura e 16 no comprimento. Então, aqui vai ser 595 mais 25, e aqui vai ser 840, que é o que você tinha antes, mais 16 vezes 25. Essa vai ser a nova dimensão da folha. Galera, todo mundo compreendeu isso daqui? Todo mundo compreendeu isso aqui que eu adicionei? 1 polegada a mais na largura e 16 polegadas a mais no comprimento. Então a polegada é 2,5 centímetros e em milímetro fica 25. Beleza. Então como que vai ficar aqui? Ele quer a razão entre largura e comprimento. Então a nossa razão vai ser 595 mais 25 vai ser 620. 620 dividido 840 mais 16 vezes 25 vai dar 1.240. Então vai dar essa resposta aqui, tá bom? Então a nossa razão fica 620 por 1.240. Bom, então aqui letra B, né? Letra B fica a resposta dessa questão. Então o que eu fiz aqui? Eu adicionei 16 polegadas, ou seja, 16 vezes 25 milímetros, tá? E eu adicionei 1 polegada aqui. E aí eu tive a minha nova razão, tá? Lembrando que a polegada era 2,5 centímetros. Para transformar de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. Fechou, galera? Então essa aqui fica a resolução dessa questão para quem quiser tirar print, tá? Por que você somou 25 na altura e no comprimento multiplicou 25? Na verdade, eu multipliquei os dois. É que aqui tem o número 1 escondido. Na verdade, aqui, ó, isso daqui, ó, é 1 vezes 25. E aqui, 16 vezes 25, tá? 16 polegadas, 1 polegada. Só que 1 vezes 25 é o próprio 25. Por isso que eu já fiz direto. Beleza? Todo mundo compreendeu, galera? Fechou, então. A Bia comentou, veja um aplicativo Tutor Mundi, ajuda muito nas questões. Bia, ajuda demais, tá? Eu já usei esse aplicativo do Tutor Mundi e eles sempre respondem as dúvidas de forma muito completa, tá? Então, essa questão aqui, as dimensões antigas eram essas e as novas é só você repetir ela e acrescentar 16 polegadas no comprimento e 1 polegada aqui na altura ou largura, tá? E aí, cada polegada tem um tamanho de 2,5 centímetros ou 25 milímetros. Por isso eu acrescentei 1 vezes 25 aqui e 16 vezes 25 aqui. Fechou? Vamos para a próxima questão então, galera, para a gente finalizar a nossa live. Lembrando que live todo dia 3 horas, tá? A gente está na live a 1h18. Então vamos fazer essa última questão aqui para a gente finalizar a live de hoje. Muito obrigado a todo mundo que está aí me acompanhando, toda curtida, todo mundo que seguiu. Se você ainda não seguiu nas minhas redes sociais, me segue lá. Não esquece, tá? Eu peço de forma carinhosamente, digamos assim, tá? Me siga lá porque me ajuda muito e vocês vão estar se ajudando muito. Se você está na escola, se você está no ensino fundamental, no ensino médio, em cursinho, em vestibular, eu vou colocar muita dica legal lá, muito reels, caixinha de pergunta, sabe? 10, 15 perguntinhas rápidas de todas as matérias, então vai ajudar muito. E tá aqui na descrição do perfil. Se você ainda não me seguiu, vai lá e me segue depois, tá? Aqui no íconezinho ali tem as redes sociais. Então, o YouTube para que serve, Kelvin? O YouTube só serve para eu subir a live aqui do TikTok. Fiz a live 3 horas, você não conseguiu ver? Vai estar lá no meu canal do YouTube. Então, se inscreve lá e olha alguma resolução que você ficou em dúvida.
O Instagram serve para eu colocar dica, colocar desafio, colocar questões. Eu mostro muito a minha rotina de estudante, de vestibulando. Eu respondo suas dúvidas lá. É só me chamar no direct, pode me mandar questão. Então é uma forma da gente se aproximar mais ainda, beleza? Então, acabando a live aqui, se você não me seguiu lá nas redes sociais e no Instagram, me segue, me ajuda muito e não vai custar nada para você, tá? Lembrando que eu faço todas as lives de coração para ajudar o maior número de pessoas. Eu sofri muito com os estudos e com a matemática lá atrás. E eu tive que ralar muito para conseguir aprender o que eu sei hoje. E então é só o que eu peço de retribuição de vocês, tá bom? Lembrando que a prova do Enem cai em matérias, digamos assim, desde o ensino fundamental, o mais básico que tem, até a parte final de ensino médio. Só que a parte mais difícil do ensino médio, talvez um logaritmo, uma função logarítmica, uma função trigonométrica, uma matriz avançada, coisas assim não caem no Enem. Então o Enem, de forma geral, é uns 40% de matemática básica e os outros assuntos que caem não são tão difíceis como muitos vestibulares, tá? Eu diria que no Enem, mais ou menos 5 questões das 45 são questões bem difíceis, tá? Todas as outras são bem mais várias questões médias de você conseguir fazer e muita questão de matemática básica para você também conseguir fazer. Mas é até ensino médio as questões ali, não passa disso, tranquilo? Vamos então para essa última questão para a gente fechar a live de hoje. Para que a meta da loja seja atingida, o gerente deverá estipular para cada vendedor um aumento na média de vendas de no mínimo quantas unidades? Vamos ler aqui então nossa questão para a gente entender o que está acontecendo. Ele quer que uma meta seja atingida e então cada um dos vendedores ele vai ter que aumentar a média de vendas no mínimo de quanto? Bom, a Black Friday é uma tradição norte-americana que consiste numa queda de preço de uma grande variedade de produtos disponíveis para venda na última sexta-feira do mês de novembro. No Brasil, em muitas lojas, essa prática se estende por todo o mês. Para esse período, o gerente de uma loja de produtos eletrônicos tem 5 vendedores. Então, ele tem 5 vendedores e ele estabelece uma meta de vendas de computadores para um total de no mínimo 605 unidades. Isso, Davi, vai ficar salvo lá no YouTube à noite, tá bom? Tá tudo na descrição do perfil, no íconezinho ali, tá? As 2 redes sociais estão lá. Ele considera que a média de vendas de computador dos 5 vendedores juntos nesse ano se manterá igual à dos 5 últimos anos, tá? Então, a média dos 5 anos atuais, vai ser igual às dos últimos 5 anos, conforme o gráfico. Então, galera, o que a gente está entendendo aqui? O que a gente está entendendo aqui? No ano de 2000... aliás, a média do novo ano, ela vai ser igual à média que está aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai somar esses 5 valores aqui, para a gente ver qual que é essa média dos últimos 5 anos. 525, 480, 430, 440 e 400. Se a gente somar tudo isso aqui, 5... 2 mais 8 vai dar 10, mais 3 mais 4, 17 vai 1. 1 mais 5, 6, mais 4, 10, 14, 18, 22. Então ficou 2.275 e eu vou dividir por 5, tá? Vou dividir por 5 para achar qual que é essa média dos últimos 5 anos. Então aqui vai dar 4, sobra 2, né? 27 vai dar 5, sobra 2, 5 vai dar 1. Então, a média foi 451. Ele disse que a nova média vai ser a mesma da média anterior. Ele disse aqui, ó, a média de vendas do computadores dos 5 vendedores juntos neste ano, que é 2021, será igual ao dos últimos 5 anos. Então, essa média aqui, ela vai ser para o ano de 2021 também. Beleza? Perdão, gente. 455, né? 455. Isso. Aqui é um 5. 455 é a média para 2021. Beleza. O que mais que tem que saber? Para que a meta da loja seja atingida, o gerente deverá estipular para cada vendedor um aumento na média de vendas de no mínimo quantas? Bom, ele quer um aumento, né? Então vamos ver aqui.
O gerente de uma loja de produtos eletrônicos que tem 5 vendedores estabelece uma meta de vendas para um total de no mínimo 605 unidades. 605, né? E ele está falando ali que a média... deixa eu ver. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ele está dizendo aqui, ó, que a venda de computadores para um total de no mínimo 605 unidades. 605 unidades. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode... Deixa eu pensar. Alguma ideia, galera? A média aqui é 455. Se eu fizer 605 menos o 455... Bom, se eu fizer isso aqui, ó... Isso aqui vai dar 0,150, né? Acho que eu entendi, galera. Ó, 605 é a quantidade lá que estipulou. Só que foi só 455. Então deu essa diferença de 150. Eu divido 150 por 5 vendedores. Por 5 vendedores. Então isso aqui vai me dar uma resposta de 30 de aumento. Vai ter que aumentar 30. Então, explicando a questão, galera, a gente viu a média dos últimos 5 anos. A média dos últimos 5 anos é 455. E ele disse aqui que o esperado é 605. Então, vai faltar 150. Então, cada um dos vendedores vai ter que aumentar a média de venda de, no mínimo, 30 unidades. Tá? Então, aqui a resposta da nossa questão fica sendo letra E. E lembrando que a questão está falando no mínimo, né? Se você reparar aqui na nossa pergunta, no mínimo. Então, na verdade, olha que legal essa questão. Para qualquer um dos valores, na verdade, olha que legal. Ele quer estipular aqui, ó, no mínimo. Mas qualquer uma dessas respostas seria verdadeira. Ela se encaixaria para que você batesse essa meta. Mas no mínimo precisa ser 30. Tá? O 35, 91, 121, 150 a mais por vendedor, na verdade vai superar a meta muito tranquilamente. Mas o mínimo tem que ser 30 por vendedor. Tá? Deixa eu ver aqui se é a última questão ou se eu ainda preparei alguma para vocês. Na verdade tem uma última ainda. Tem uma última questão. Eu achei que aquela era a última, mas a última vai ser exatamente agora. Questão 170 na tela. Tranquilo? Bora para a última questão, então? 1h30 quase de live, então vamos para a questão 170, a questão está na tela. Se você tem papel e caneta aí, vai fazendo e vai pensando comigo. Lembrando que eu não sou professor, não tenho o conhecimento que um professor formado tem, então algumas questões às vezes eu dou uma travada nos raciocínios, mas o importante é que a gente se ajuda, tá bom? De modo a atingir essa meta, o consumo mensal de energia em kWh ainda precisa diminuir quanto? Bom, vamos pensar aqui. Em determinado mês, o consumo de energia elétrica da residência de uma família foi de 400. Tá, então vamos tirar e fazendo e tirando os dados para a gente conseguir organizar nossa questão. Então o consumo foi de 400 kWh. Consumo total por mês, né? Isso aqui é o consumo por mês. Pô, obrigado, Will. Vamos tentar bater 100k de curtida aí, galera. Essa é a última questão aí. Falta 27 mil curtidas para uma questão. Será que vocês conseguem? Vamos ver aqui. Achando que o valor da conta estava alta, os membros da família decidiram diminuí-lo e estabeleceram a meta de reduzir o consumo em 40%. Então isso daqui vai sofrer uma redução de 40%. Então quanto que vai ficar, na verdade, o consumo? O consumo, então, ele iria para 400 menos 40% do que? Lembra, porcentagem de porcentagem de um número é porcentagem vezes aquele número. Então, é menos 40% de 400, tá?
Então, redução de 40% nada mais é que você fazer 400 menos 40% de 400. Isso vai dar o quê? Cortei 2 zeros com 2 zeros, então o nosso consumo vai ser 400 menos 160. Consumo cairia para 240 kWh, tá? Ele era de 400 e a redução de 40% iria para 240. Começaram trocando a geladeira de consumo mensal igual a 90 para uma de 54. Tá, então vamos por parte aqui. Repara que reduziu 160, né? Então a geladeira aqui, ó, se você reparar, a geladeira ela era de 90 e ela foi para 54. Então isso teve uma redução de 36 kW. Da onde o 160? 160 é o resultado da multiplicação de 40 vezes 4, tá? E eles realizaram mais algumas mudanças de rotina na casa. Reduzir o tempo de banho dos moradores, economizando 30 kW por mês. Então, com o banho também vai ser menos 30 kW, tá? Reduzir o tempo em que o ferro de passar roupa fica ligado, economizando 14. Então, a economia do ferro foi de menos 14 kWh, tá? Vão acompanhando aí. Diminuir a quantidade de lâmpada acesa no período da noite, conseguindo uma redução de 10 kW mensal. Então, com a lâmpada, foi menos 10 kWh. No entanto, observaram que mesmo assim não atingiram a meta estabelecida que precisariam decidir. Qual que é essa meta estabelecida, galera? A meta estabelecida é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é a nossa meta, tá? Esse valor aqui é a meta. Então era 400 e a meta é 240. Vamos ver quanto que precisa reduzir ainda? Bom, se a gente olhar aqui, vamos ver quanto que ainda falta. Vamos somar toda a redução. 36, 30, 14 e 10. Se a gente somar isso, vai dar 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Então foi menos 90 que foi o que reduziu. Só que a meta, galera, é 160. Tá vendo? A meta é 160. Repara que ele precisa reduzir, vou até abaixar um pouquinho aqui, ele precisa reduzir 160. 160 é o que ele precisa. Só que só reduziu 90. Então quanto que ainda falta? Ainda vai faltar 70 kWh por mês para conseguir atingir a meta de consumo de 240, que é 40% do total que havia sido consumido anteriormente. Então a resposta aqui da nossa questão fica sendo 70, tá bom, galera? 70 fica aqui nossa resposta. Quem quiser tirar print da questão, essa ficou bem organizadinha, tá? É só vocês tirarem prints aí, tá? Deixa eu só escrever um outro detalhe aí, que isso daqui é a nossa economia. Então essa aqui fica sendo a nossa resposta da última questão. O que eu fiz aqui? Ele precisa reduzir 160, porque a gente viu aqui em cima, só que só conseguiu 90, tá? Então ainda faltam 70 kWh mensais, beleza? Galera. Chegamos aí a 106 mil curtidas. Muito obrigado de coração, vocês são feras. Eu sempre falo a mesma coisa na live e eu vou continuar falando todos os dias até o final do ano. Quem faz acontecer a live não sou eu. Eu quero ser apenas a ponte entre você e o seu conhecimento. Eu quero só ser a pessoa que vai pegar na sua mão e falar assim, ó, é por esse caminho, faz dessa forma, olha essa dica, resolve desse jeito que vai dar certo, tá bom? Então, é claro que na hora da prova ter uma organização assim é mais difícil, você tem menos tempo, tem que fazer as coisas um pouco mais na correria, mas para estudar as questões é muito importante a gente tentar ser o máximo organizado para ficar claro, tá bom? Então, galera, eu agradeço demais a todo mundo que participou nessa 1h30 de live, tá? A gente fez aí uma quantidade de 10 questões hoje do Enem 2021, segunda aplicação,
tá bom? O meu muito obrigado por cada curtida, por cada presentinho que vocês mandaram, tá? Sou muito grato. Obrigado a todo mundo que me seguiu no Instagram, lá, Kelvin Studies, tá? Tá na descrição aqui do perfil, no íconezinho, é só clicar lá e me seguir lá no Instagram. Muito conteúdo legal pra vocês de matemática, de Enem, dica, caixinha de pergunta, me manda questão no direct, vamos trocar uma ideia lá. Se você quer dica de estudo, se você quer dica de cronograma de horário, de assunto, eu tenho muito a agregar pra vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, que é onde a live fica salva, tá? Tá também aqui na descrição. E não se esqueça de me seguir lá no Insta, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou. E só um último detalhe. Se você vai estudar para o Enem 2022 e ainda não sabe por onde estudar, se você tem condições de assinar plataformas online, alguma coisa nesse sentido, lembrando que tem um link aqui na descrição do perfil. Para que serve esse link? Ali eu tenho algumas coisas importantes. Entre elas, tem alguns cupons de desconto para algumas plataformas que eu conheço de estudos que são muito boas, tá? Então qualquer dúvida também é só entrar em contato comigo, beleza? Eu tenho cupom de 10% de desconto lá no Mestre da Matemática. Tenho cupom de desconto no Física Online. Fui selecionado para ser um dos novos embaixadores da plataforma estuda.com, uma plataforma só de questões. Então é muito conteúdo legal para vocês, tranquilo? Amanhã, live 3 horas da tarde, e a gente vai fazer a segunda aplicação do Enem 2020 dessa vez, tá bom, galera? Meu muito obrigado a todos, tá? Todo mundo que ficou aí, cada seguidor, cada curtida, cada pessoa que compartilhou. E é isso, que os estudos nunca terminem, porque é a única coisa que nunca ninguém vai tirar de você, é o conhecimento pela qual você batalhou para ter. Um beijão para todos, amanhã 3 horas a gente se encontra de novo, tá? Já convido os amigos, já espalha e compartilha aí. Tamo junto e até amanhã.